Amém, igreja viva do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos no Espírito e adoração nessa noite. Feche os olhos no seu lugar. Fala com o Espírito Santo de Deus. Aí onde você está, pedindo ao Senhor que nessa noite Ele venha falar profundamente ao seu coração. Pedir ao Pai que Ele venha continuar liberando dessa presença, continuar liberando dessa presença maravilhosa, dessa presença que nos renova, dessa presença que nos fortalece, dessa presença viva que já está sobre nosso bem. Que você nesta noite venha se envolver, que o Senhor venha envolver você neste ambiente de glória, que Ele venha envolver você nesse ambiente, nesse sobrenatural que está sobre nossas vidas. Te glorificamos, Deus, te exaltamos, te rendemos glórias, porque Tu és bendito, Jesus. Tu és bendito, Tu és glorificado, Jesus. Tu estás, meu Pai, em nosso meio, Jesus. Por isso que Te adoramos, porque estamos sentindo a Tua presença. Porque a Tua presença é gloriosa, a Tua presença é maravilhosa, Jesus. Nós queremos graça ao Senhor, Jesus. Ministra nossos corações nesta noite, meu Pai, de uma forma especial, meu Pai. Que o Senhor Deus nos levando, meu Pai, para o centro da Tua vontade nesta noite, meu Pai. Que a Tua palavra, meu Pai, venha ser revelada aos nossos corações, meu Pai. E o Teu propósito principal, meu Pai, venha se cumprir sobre as nossas vidas, pelo poder e no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja viva do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quando estão felizes por estar na casa do Senhor, por sentar sobre o seu lugar em nome do Senhor Jesus. Por sentar sobre o seu lugar, fique à vontade para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Esta noite eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, que vai falar um pouco que está escrito lá em Marcos, capítulo 5. Você que está com a Bíblia aberta,
certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: tão somente tocar as suas vestes, eu serei curado. E logo lhe secou a fonte do sangue, e sentiu o seu corpo está já curado daquele mal. Amém? Poder sentar sobre o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Aqui nessa noite, essa palavra que nós acabamos de falar, de ler, é uma palavra bastante conhecida por todos nós, pela igreja do Senhor, que nos fala e relata a história desta mulher que havia 38 anos, ou seja, que havia ali 12 anos, perecendo, 12 anos, com aquela hemorragia, e porém ela não havia obtido cura, ela já havia procurado os médicos. A Bíblia nos fala que ela já havia gastado tudo que ela tinha com a medicina, porém nada havia tido um resultado, nada havia tido uma cura. E a Bíblia fala que ela, quando ouve falar de Jesus, ali ela se levanta com a sua fé e ela diz: tão somente eu tocar nas vestimentas de Jesus, nas vestes de Jesus, eu serei curado, eu serei sarado. E a Bíblia fala que aquela mulher ela se levantou da onde ela estava. A Bíblia fala que naquela época, uma pessoa que tinha alguma enfermidade ou alguma deficiência, ela não poderia ficar juntamente com as outras pessoas boas. E ali era colocado em lugar reservado, aonde havia outras pessoas enfermas. Ou seja, ela não tinha contato com as pessoas, ela não tinha contato ali com a multidão. Por quê? Porque se ela estivesse ali no meio, ali ela poderia ser barrada, separada. Por quê? Porque ela podia transmitir aquela enfermidade para outros. Assim era a cultura da época. E por isso que aquela mulher ali ela está presa, aquela mulher está parada, aquela mulher está ali na sua zona, ali simplesmente enfrentando aquela enfermidade, enfrentando aquela doença sobre o seu corpo, que a cada dia que se passava, aquela mulher talvez estava desesperada, aquela mulher talvez estava sem força, aquela mulher talvez não se levantava, cada dia que passava não tinha as mesmas energias, não tinha a mesma força. Por quê? Porque aquela enfermidade estava sugando as suas forças. Mas no momento que ela ouve falar de Jesus, que Jesus está pregando, que Jesus está passando ali perto da onde ela estava, que Jesus curava, que Jesus operava milagres e maravilhas, a Bíblia fala que ela decide se levantar da onde ela está. E a Bíblia fala que ela se levanta com a sua fé, ela se levanta com a sua confiança,
Era um desafio. Porque no meio daquela multidão havia crítico, no meio daquela multidão havia religioso, no meio daquela multidão haveria pessoas que talvez iam impedir aquela mulher de passar, iam impedir aquela mulher de chegar diante de Jesus. Mas aquela mulher ela não olhou para as dificuldades. Aquela mulher ela não olhou ali para as possibilidades negativas. Aquela mulher apenas se posicionou, aquela mulher apenas se levantou e ela foi em direção diante de Jesus. Aleluia. Diante de Jesus. Ela teve que enfrentar a multidão. E talvez, amado, nessa noite, para que nós possamos alcançar o nosso milagre, para que nós possamos alcançar o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Talvez você tenha nessa noite que romper algumas barreiras, que tem te limitado, que tem te parado. Algumas barreiras que talvez tenham paralisado você de chegar até o Senhor Jesus, de chegar e tocar diante das vestes de Jesus, de ter uma vida íntima, de ter um relacionamento íntimo com Ele, de ter um relacionamento profundo com Ele. Amados, o inimigo da nossa alma, o diabo, todos os dias é uma guerra para querer nos parar. Todos os dias uma guerra para querer te parar, para querer te impedir de você estar na presença de Deus, de você estar servindo ao Senhor, de você ter uma vida reta diante da presença do Senhor. A Bíblia fala que quando o cego Bartimeu, ele queria aproximar de Jesus, e ali ele clama, e ali ele suplica com o seu coração, com a sua boca, clamando pelo Senhor. A Bíblia fala que a multidão inteira se levantou contra aquele homem, dizendo: cala-te, cala-te, que o mestre não vai te ouvir. Ou seja, não precisa você se levantar, não precisa você se aproximar de Jesus. O inimigo ele tem convencido muitas pessoas a não se aproximar de Jesus, a não ter uma vida de relacionamento com o Senhor, a não vivenciar uma vida de adoração diante do Rei. Quantas e quantas pessoas estão conformadas na sua zona de conforto? Quantas e quantas pessoas estão conformadas vivenciando, talvez com dores, com enfermidades sobre a sua alma, passando por lutas e por guerras, mas ela não tem a disposição de se levantar para chegar diante dos pés do Senhor Jesus. Essa mulher se levantou e tocou nas vestes. O tocar fala acerca de adoração. O tocar fala acerca de chamar a atenção, de atrair aquilo que Jesus tem para a minha vida, de atrair a presença de Deus, de atrair a unção, de atrair a virtude, de atrair o poder de Deus sobre a minha vida. O Senhor nessa noite, amado, o Senhor nesses dias, Ele está à procura de homem, Ele está à procura de uma igreja que tem um relacionamento com Ele. Ele está à procura de uma igreja que tenha uma intimidade profunda com Ele, que vive uma vida de adoração. Porque uma vida de adoração é vivenciar uma vida do manifestar, é vivenciar uma vida do operar de Deus. Porque quando eu e você temos uma
E no momento que ela chega, amados, a Bíblia fala que ela ficou calada, que ela não disse uma palavra, ela não chamou muita atenção das pessoas, mas ela chamou a atenção do Mestre Jesus. Ali ela se derramou diante dos pés do Senhor Jesus. Ali ela derramou as suas lágrimas. Ali ela derramou, amado, as suas lágrimas. Ali ela começou a beijar os pés de Jesus. Ali ela começou a enxugar os pés de Jesus. Ali ela começou a derramar aquele unguento sobre os pés de Jesus. E aquele ambiente em silêncio foi contagiado pela glória de Deus. Todo mundo que estava ali naquela mesa, todo mundo que estava ali naquela sala, todo mundo que estava naquele ambiente começaram a olhar para um lado, começaram a olhar para o outro e dizer: que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Que perfume é esse? Talvez olhava para um lado, olhava para o outro, ninguém conseguia ali explicar porque eles eram religiosos, mas Jesus talvez estava ali quietinho dizendo: aqui é um cheiro de uma adoração, aqui é o cheiro de uma verdadeira adoração, amado. O inimigo, o diabo, ele quer roubar esse cheiro de mim, o diabo ele quer roubar esse cheiro de você, o diabo ele quer neutralizar para que a igreja não priorize uma vida de adoração ao Senhor, porque esse cheiro, amado, de adoração, ela tem o poder de trazer verdade, ela tem o poder de trazer cura, tem o poder de trazer libertação, tem o poder de trazer milagre. A Bíblia fala de uma mulher que estava angustiada de alma e de espírito, era chamada Ana. A Bíblia fala que ela vivia em conflito na sua casa com a sua rival, mas no momento que ela decide agora não trocar palavras com alguém, não brigar com alguém, não ali falar à toa, mas quando ela decide ir para os pés do Senhor, quando ela decide se derramar diante dos pés do Senhor, quando ela decide ali derramar aquilo que está na sua alma, aquilo que está dentro dela, toda aquela angústia, toda aquela tristeza, e ela começa a transformar a angústia dela em adoração, ela começa a transformar a tristeza dela em adoração. A Bíblia fala que ela saiu daquele ambiente não com o mesmo semblante, mas ela saiu com um semblante de alegria. Aquela alma que estava amargurada, aquela alma que estava triste, aquela alma que estava ali angustiada, quando ela se lançou diante da presença, quando ela se lançou diante do altar do Senhor, quando ela viveu uma vida de adoração, quando ela entendeu que aquilo que poderia se mudar na sua vida, que a presença de Deus poderia mudar a sua casa, poderia mudar a sua história. A Bíblia fala lá que ela saiu daquele lugar transformada, ela saiu daquele ambiente transformada. Por quê? Porque ela viveu uma vida de adoração, ela se derramou diante da presença do Senhor. O Senhor ele quer, amar isso de mim e de você. O Senhor ele deseja que nós estejamos aos pés dele. Aos pés dele para quê, pastor? Para adorar, para aprender. Aos pés dele para quê, pastor? Para ouvir. Aos pés dele para quê, pastor? Para sermos tratados por ele, para sermos curados por ele. O Senhor ele quer, amado. O Senhor ele nos convida a vivenciar uma vida de adoração. E é exatamente o que esta mulher com sangue ela faz. Ela atrai a presença de Deus. Ela atrai a virtude, ela atrai a cura do Senhor.
Jesus saiu pobre. E imediatamente aquela mulher ali, aquela enfermidade, ela foi curada daquela enfermidade. Ela foi sarada daquela enfermidade. E Jesus, ele olha para um lado, olha para o outro e diz: quem me tocou? E os discípulos olham e dizem: Senhor, a multidão te aperta e te oprime e tu pergunta quem me tocou. Mas Jesus, ele olha e diz: não, quem me tocou foi alguém diferente. Que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. Olha só a diferença de um adorador. Ele conseguir, ou seja, Jesus, ele consegue identificar no meio de uma multidão. Um adorador, quando está na presença do Senhor, quando tiver uma multidão, ele é diferenciado. Por quê? Porque ele atrai a presença do Senhor, ele atrai a virtude, a unção do Senhor para si. Aquela mulher foi diferenciada, ela atraiu a presença de Deus para a sua vida. E quanto tempo que os discípulos estavam ao seu lado? E quanto tempo aquela multidão estava próximo de Jesus? E aí eles não experimentaram da virtude, eles não experimentaram do poder. Amados, quantas e quantas pessoas que às vezes vivem anos e anos dentro da igreja, mas nunca teve uma experiência com Deus, nunca sentiu a presença de Deus, nunca experimentou dessa virtude, desse poder, dessa autoridade, dessa graça do Senhor. Quantas e quantas pessoas, e talvez tem pessoas simples, mas que quando chega, ela cheia, encharcada na presença de Deus. E às vezes as pessoas ela coloca a desculpa: é a igreja que não tem poder, é o lugar que não tem a presença de Deus. Aquela multidão estava com Jesus, a presença do Mestre estava ali, mas eles não atraíram, eles não sentiram, porque eles estavam passando, ou seja, participando de um movimento. Eles queriam ver o que ia acontecer, eles queriam ver o que Jesus ia fazer na vida do próximo. E aquela mulher ela não queria ver, aquela mulher ela queria receber, aquela mulher ela não queria ver o que Jesus ia fazer na vida de alguém, aquela mulher ela queria que Jesus fizesse na sua vida. E ela recebeu a cura. E ali ela foi exposta diante de toda aquela multidão, porque a vida de um adorador, por mais simples que ele seja, é nitidamente a presença de Deus na vida dela. De longe alguém consegue identificar alguém chega à presença de Deus. Eu não sei se você teve alguma experiência como essa, que você chega na rua, você chega talvez num banco e você dá um bom dia, e aí você tem um monte de pessoas na fila, e logo seus olhos vai entrar alguém, e você consegue identificar que aquele alguém é diferente. E se você for mais profundo e procurar a história dele, você vai descobrir que esse alguém é um adorador, é alguém que busca pela presença de Deus, é alguém que carrega a palavra de Deus ao seu coração. Amado, o Senhor, Ele nos chama para uma vida de adoração, assim como Maria que está aos pés do Senhor Jesus, ouvindo dele, tendo uma intimidade com Ele, aprendendo com Ele. Não uma vida de uma marca, que está preocupado com
preocupado com tantas coisas, mas não tem escolhido a tua parte, que é estar na presença de Deus, que é estar no centro da vontade do Senhor, que é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quantas vezes nós agimos como águas, estamos preocupados com tantas coisas, estamos preocupados com tantos afazeres, que nós não temos nos preocupado em buscar a presença de Deus. Mas o Senhor Ele nos chama para uma vida de adoração, para uma vida no centro da vontade de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Saul, a Bíblia fala que ele teve uma experiência com Deus. Quando ele chega na casa, na rancharia ali dos profetas, a Bíblia fala que Saul ele foi cheio da presença de Deus, ele recebeu o Espírito de Deus. E que ele até profetizou com os profetas. Mas no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua jornada, Saul ele se distraiu. Ele se distraiu com a riqueza, ele se distraiu com o poder, ele se distraiu com o rei. E a Bíblia fala que Saul ele perdeu a sensibilidade, a intimidade que ele tinha com Deus. A intimidade que ele tinha com Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus já havia saído da vida de Saul. Mas ele estava tão distraído que ele não percebeu. E que ele se comportava como alguém que tinha o Espírito de Deus, que carregava a presença de Deus. Ei, amado, cuidado para não se distrair. O inimigo ele tem usado nesses dias a distração para roubar aquilo que Deus ele nos entregou, para aquilo que Deus ele nos confiou, para aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Não se distraia diante daquilo que Deus te chamou para você ser, diante daquilo que Deus liberou sobre a sua vida, para que você possa exercer. Saul ele se distraiu, e quando a unção de Deus saiu, a Bíblia fala que Davi ele foi encontrado. Porque Davi ele foi encontrado pelo Senhor. Porque Davi tinha uma intimidade com Deus. Davi ele tinha um relacionamento com o Senhor. A Bíblia nos fala acerca de outro homem que se distraiu no meio da sua caminhada, chamado profeta, o sacerdote chamado Eli. Ele se distraiu durante a sua caminhada, durante a sua jornada, e ele havia perdido a sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ou seja, ele não ouvia mais a voz de Deus. Ele não andava mais na direção, ele estava fazendo aquilo que Deus mandou, mas não estava ouvindo a voz do Senhor. E a Bíblia fala que alguém foi escolhido, que alguém foi chamado. Samuel ele foi chamado. Ele era uma criança, ele era um adolescente, mas ali ele teve a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor disse: Samuel, Samuel, a Bíblia fala que ele ouve a voz do Senhor. E no momento ele fica sem entender. Mas no final ele ouve a instrução do profeta Eli e ele diz: eis-me aqui, Senhor. O que se eu queres falar, o que se eu queres falar? Eis-me aqui. Será porque Samuel ele ouviu a voz do Senhor? Porque Samuel ele tinha sido deixado
uma vida de adoração. E ele chega, e ele está ali no palácio, ou seja, ele está ali no templo do Senhor. E ele se dedicou desde quando era criança, a sua adolescência, no altar da presença do Senhor. Ou seja, ele tinha um relacionamento, ele tinha uma intimidade, ele tinha uma vida de adoração. O Senhor, Ele quer, amado, que nós estejamos atentos. Ele quer que eu e você estejamos sensíveis à sua voz. Sensível à sua voz para quê, pastor? Para ouvir a sua direção. Porque Ele tem, amado, grandes coisas para liberar sobre a igreja. Ele tem grandes coisas para te direcionar, para te revelar, para te mostrar. Mas para isso, nós precisamos viver uma vida centralizada em adoração, em clamor, em busca do Senhor. Essa mulher rompeu a multidão, e ali ela adorou, ali ela exaltou, ela tocou, ela traiu a presença de Deus. Que nós precisamos, o que você precisa ter para viver uma vida de adoração. Talvez seja barreiras nas tuas emoções, talvez seja barreiras físicas, emocionais, ou até mesmo espirituais. Mas rompe qualquer barreira, mas decida viver uma vida de adoração. Porque quando você viver a vida de adoração, você vai ver aquilo que estava travado na sua vida ser destravado. Aquilo que muitas das vezes estava te segurando, aquilo que muitas das vezes estava impedindo da bênção, do manifestar de Deus sobre a sua vida. Você vai ver as portas se abrindo, você vai ver uma unção de rompimento sendo liberada sobre a sua vida, sendo liberada sobre a sua família, e naquilo que te limitava, você vai ter a autoridade para romper. Você vai ter a autoridade para vencer. Porque quando essa mulher adorou, quando essa mulher atraiu a presença de Deus, aquilo que limitava, agora não limitava mais. Aquilo que sugava as forças dela, aquilo que tirava a energia dela, não estava tirando mais. Por quê? Porque ela tinha recebido a cura, ela havia recebido o poder, ela havia recebido a unção do Espírito Santo de Deus. Quando nós vivemos uma vida de adoração, quando nós conseguimos tocar na sola de Jesus, quando nós conseguimos tocar em Jesus através da nossa adoração, o Senhor libera poder sobre nós. Ele libera poder sobre as nossas vidas. Que poder é esse, pastor? O mesmo poder que ele liberou sobre os discípulos. Poder para curar os enfermos, poder para libertar cativos, poder para transformar ambiente, para transformar a nossa realidade, para transformar, para mudar a nossa história. Quando estão entendendo da glória a Deus, que nós possamos vivenciar uma vida de adoração. E eu queria convidar você a ficar de pé onde você está, para juntos adorarmos, para juntos glorificarmos. Fala do Espírito Santo. Fala com o Senhor. Aproveite esse momento para adorar. Aproveite esse momento para buscar a presença dEle. A presença dEle está no nosso meio.
A presença de